Japanego. Estado crítico. Suzuki, o goleiro do Japão e o futuro mestiço que assusta muitos preconceituosos. Olá pessoal, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou pesquisadora de mestiçagem no Brasil e estou conceituando parditude na academia. E hoje a gente vai falar um pouco do goleiro do Japão, que gerou muitos comentários nas redes sociais pela aparência dele, né? Pele negra, cabelos crespos e traços japoneses e negros em seu rosto misturados. Que diversidade maravilhosa! Vamos falar um pouco sobre como o Japão lida com os mestiços, entender um pouquinho desse craque que deu trabalho para o Brasil no jogo dessa semana, mas deu Brasil, graças a Deus. Eu fiquei com muita compaixão pelos japoneses, mas alguém tem que perder, alguém tem que ganhar, e que bom que quem ganhou foi o meu Brasil, o nosso Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês a informação importantíssima de que o meu livro Parditude está em promoção na Amazon, tá, gente? Esse livro aqui, ó. Então corre para aproveitar que tá quase pela metade do preço, né? Vou deixar o link aqui embaixo. Mas é só você ir lá na Amazon e pesquisar Parditude ou Beatriz Bueno que você vai encontrar. Gente, no Japão, a discussão sobre identidade e miscigenação é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. No Brasil, basta você nascer nesse território, você é considerado um brasileiro, não tem discussão sobre isso. E a gente tem brasileiros com todo tipo de aparência física, porque o nosso país é muito diverso e a nossa cultura é assimilacionista, ou seja, ela se mistura com a cultura de quem vem. Diferente de outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Europa, lá as colônias elas são separadas. Então, se vai um povo, os italianos vão para os Estados Unidos, eles têm sua colônia própria, eles são considerados italo-americanos, eles mantêm o idioma e passam o idioma para frente. Agora, se italianos vêm para o Brasil, assim como eu tenho ancestrais italianos, a minha bisavó falava italiano, minha bisavó paterna, mas a gente não aprendeu o idioma, a gente não passou isso pra frente. E hoje, se você pergunta a algum irmão do meu pai a ascendência deles, muitos nem sabem que a origem é italiana. Também tem mistura com portugueses, com espanhóis, e para eles são apenas brasileiros. Isso é muito comum no Brasil. Tem seus pontos positivos e negativos, porém no Japão acontece uma situação que até quem não é mestiço, mas é filho de japoneses nascido em outro território, não é considerado um igual. Ou seja, eles são muito fechados ao conceito do que é um japonês. E os mestiços, que são chamados de Hafu no Japão, tem muitos relatos de não se sentirem pertencentes, de serem excluídos, e no caso do nosso goleiro Suzuki, tem também relatos de racismo sofrido por parte dos japoneses, infelizmente. É importante fazer um PS aqui, né, que o Brasil, apesar de ser mestiço, também tem casos de racismo. A gente viu algumas brincadeiras que fizeram com esse goleiro que foram bem esquisitas aqui no Brasil. Eu vi alguns comentários, não vale nem a pena citar. Mas é importante dizer que não é porque é uma cultura misturada que não tem preconceito. Tem o racismo, sim, eu nunca nego isso, eu falo disso no meu livro, eu falo bastante sobre as questões raciais no Brasil, de como é complexo e ambíguo esse racismo, né? Então, só para fazer esse PS, para depois não falarem que eu tô falando que aqui é um paraíso, enquanto no Japão tem muito racismo. Não, cada situação é específica de cada país e cada país tem seus pontos positivos e pontos negativos na cultura local, né, gente? É importante entender isso. Mas, gente, apesar de ter muita resistência dos japoneses, é impossível negar que o futuro é mestiço. Com as imigrações, com a fusão de culturas, de linguagens, a gente tem a miscigenação crescendo em todo o mundo. E eu vou falar para vocês uma citação da autora Glória Anzaldúa, que é uma das maiores referências que aparece muito aqui no último capítulo do meu livro. Ela fala sobre consciência mestiça, e ela tem uma citação que eu gosto muito e que eu vou ler para vocês. Em poucos séculos, o futuro pertencerá à mestiça, porque o futuro depende da quebra de paradigmas, depende da combinação de duas ou mais culturas, criando um novo mitos, ou seja, uma mudança na forma como percebemos a realidade, na forma como nos vemos e nas formas como nos comportamos. La mestiza,
porque ela é uma chicana, né? Então ela mistura o espanhol com o inglês no livro dela, né? E eu gosto de manter o La Mestiza, que ela fala muito no livro. La Mestiza cria uma nova consciência. Essa citação é do livro Borderlands, La Fronteira, que é um livro muito interessante para falar das questões mestiças. Recomendo muito para vocês. Eu acho que recentemente teve uma editora brasileira que traduziu, porque antes o livro só tinha em inglês e espanhol, né? Então, recomendo que quem quer estudar temas de miscigenação, de mestiçagem, procure a Glória Anzaldúa. Gente, como o futuro pertence à La Mestiza, à miscigenação e à consciência mestiça, mesmo com o Japão tentando limitar as fronteiras, a gente vê hoje, numa Copa do Mundo, um goleiro mestiço, filho de mãe japonesa, pai ganês e nascido nos Estados Unidos. Mas apesar de ter nascido nos Estados Unidos, gente, Zion Suzuki foi criado no Japão e por isso escolheu jogar pela seleção japonesa. Em 2024, na Copa da Ásia, ele não se saiu muito bem em suas defesas e recebeu muitos ataques racistas nas redes sociais vindos de torcedores japoneses, gente. Isso é muito triste, infelizmente acontece em todo o mundo. O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, demonstrou apoio a ele e a Associação Japonesa de Futebol também defendeu ele, repudiaram publicamente essas ofensas. Isso é muito importante. A gente precisa dos órgãos oficiais não aceitando esse tipo de coisa. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do meu conteúdo, eu convido você a colaborar. Eu vou deixar para vocês a minha chave Pix, que é pareditude@gmail.com. Vocês sabem como é desafiador fazer esse trabalho, então, se puder, contribua. Qualquer contribuição ajuda muito. Conto com vocês. Então, gente, eu trouxe aqui o Suzuki pra gente entender que é impossível conter a diversidade humana. Não importa se os japoneses consideram ele japonês ou não, mestiço ou não é mestiço, não importa. Ele existe. A realidade múltipla, cultural, fenotípica dele, da história dele, isso tudo existe. Se existisse um movimento antirracista amanhã que falasse para ele que ele tem que ser estritamente um japonês ou estritamente um negro, não iam conseguir mudar a realidade do que ele vive. Mesmo que fizessem isso por alguma boa intenção, que é o que tem acontecido aqui no Brasil. Querem que os pardos digam que são negros por boas razões, com boas intenções, mas isso não muda o fato que é histórico, que é biológico, que é social e que é cultural de que somos mestiços. E à medida que diferentes povos se encontram em outros países, igual ele que nasceu nos Estados Unidos, igual o Yamal também, que é espanhol, mas a mãe dele é de Marrocos, não, o pai é de Marrocos e a mãe eu não lembro de qual outro país que é, mas é um outro país africano e ele nasceu na Espanha, né? Então à medida que isso vai avançando, não tem como segurar, não tem como segurar a consciência mestiça. Não tem como segurar que as novas gerações mundiais vão ser múltiplas. Pessoas mestiças vão se tornar presentes cada vez mais em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem séculos de mestiçagem e miscigenação. E a gente poderia estar entendendo profundamente como combater o racismo sem negar a miscigenação, né? Como lidar com essa pluralidade. E a gente poderia estar ensinando o mundo, a gente poderia estar dando aula para o mundo, sendo exemplo e sendo autoridade. Porém, o que aconteceu, infelizmente, foi que os movimentos antirracistas do Brasil, em especial, em específico o movimento negro, escolheu lutar contra o racismo por essa via de negar a realidade mestiça. E aí acaba que não tem o que ensinar para o mundo, porque só estão considerando brancos e negros, assim como acontece lá nos Estados Unidos com a lei de uma gota de sangue. E hoje em dia, gente, parem para refletir. Se a maioria dos intelectuais, né, que hoje se posicionam como antirracistas, como representantes do movimento negro, que poderiam representar um movimento negro brasileiro mundialmente, se hoje eles fossem questionados em uma coletiva de imprensa, imaginem o cenário. E uma coletiva de imprensa, tipo de futebol que a gente tem visto muito agora. Assim, como que vocês lidam com o mestiço aí no país de vocês? A gente tem alguns mestiços na Copa, a gente tem o Mbappé, a gente tem o Yamal, a gente tem o Suzuki. Como que é que vocês lidam, né, com essas categorias mistas, com o fato da pessoa ter influência de diferentes culturas e não caber nessas caixinhas anteriores? E aí esses intelectuais, eles não saberiam nem como responder,
porque eles estão em negação completa da realidade. Eles poderiam falar o quê? Não, mas o Brasil não é mestiço, o Brasil é negro. A gente tem 54% da população negra. Que é um dado falso, né? Porque a gente tem 45% da população parda e só 10% negra, que é preta. Então eles iam falar ali uma coisa que não é uma realidade, que é apenas uma narrativa que foi manipulada, né? E iam ficar, o quê? Falando que miscigenação é uma coisa ruim? Falando que, teve embranquecimento no Brasil, então a gente finge que não aconteceu isso e chama todos de negro, né? Então, eu acredito que é uma forma muito imatura de você lidar com o fato de que sim, houve projeto de branqueamento, de que sim, houve escravidão, de que sim, tem desigualdade étnico-racial no Brasil. É uma forma imatura, é uma negação, né? Tipo, mas a gente prefere não assumir isso. A gente prefere fingir que esses mestiços são a mesma coisa que os negros, fechar os olhos mesmo para isso, porque a gente não sabe lidar com a dor, a gente não sabe lidar com a realidade como ela se apresenta e ela não é tão gostosa para os nossos ouvidos, né? E ela envolve muita contradição. Então a gente escolheu a negação. Que vergonha seria, né? Falar isso, posicionar isso para o mundo. Então eu fico muito feliz de que o Projeto Pareditude hoje é o único projeto de pesquisa, projeto de ativismo social, de ativismo digital, que se posiciona não apenas contra o racismo, mas também contra o apagamento dos mestiços e também é uma comunidade para pessoas pardas que necessitam de acolhimento, né? Então é realmente uma coisa inédita e histórica que a gente tá juntos construindo aqui hoje com o Pareditude. É jamais visto, por mais que tenham intelectuais que discordaram do agrupamento desde o momento em que foi proposto, tem diversas pessoas que opinam contra. Agora sim, ser um projeto antirracista e se posicionar a favor dos mestiços, um projeto antirracista focado nos mestiços, focado nas pautas mestiças, no sofrimento mestiço, na experiência mestiça, olhando para o mestiço, e mais, o mestiço falando a partir de si mesmo, o mestiço abrindo a boca e dizendo, eu existo, eu não quero ser uma coisa nem outra porque eu sei que eu sou a mistura, né? Então isso é algo revolucionário, é algo que eu gosto muito de estar fazendo junto com vocês e que eu espero que dia após dia a gente cresça e a gente continue mobilizando as pessoas para elas entenderem que assumir a realidade tal qual ela se apresenta, como ela é, que o Brasil é um país mestiço, que a maioria dos brasileiros são mestiços, não é problema nenhum, não é algo a ser apagado. A gente precisa corrigir o racismo, a gente precisa corrigir as desigualdades históricas, mas a gente não precisa negar a nossa realidade para fazer isso. Gente, a gente tá caminhando pro final do vídeo e eu queria muito falar para vocês que eu vou criar, estou estudando para criar uma comunidade de assinatura aqui no YouTube, né? Então, eu vou fazer os planos tudo certinho e eu queria ouvir vocês, o que vocês se interessam e o que vocês querem que eu faça de benefícios nessa assinatura. Eu pensei em fazer resenhas de livros para vocês. Eu pensei em a gente ter encontros mensais para tirar dúvidas, para trocar ideias, para trocar experiências. Eu pensei em ter grupos de estudos, em disponibilizar conteúdos do meu site previamente para vocês terem antes. Então tem várias ideias que eu tô, né, aqui na minha cabecinha. O mais importante é ouvir vocês, o que vocês querem, né, o que vocês querem saber sobre o Pareditude, quais as principais dúvidas que vocês têm, porque eu vou bolar um plano de assinaturas muito legal que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vai ser um espaço seguro pra gente poder falar da Pareditude, pra gente poder estar junto, se unir, um espaço de coletivo em que vocês se sintam acolhidos, porque infelizmente, na universidade, na internet, nos grupos de militância, é impossível falar do mestiço ainda. Mas eu tenho certeza que em breve, um dia, que tá logo ali, não vai ser, e a gente vai ter de novo o Brasil se reconhecendo como um país mestiço, e dessa vez com consciência racial, com consciência de combater o racismo, né? Então, a gente só vai melhorar, né? E o futuro vai ser um lugar em que a diversidade vai ser respeitada, as pessoas negras vão ser respeitadas, mas as pessoas pardas, mestiças também vão ser. Todas as pessoas vão ser respeitadas, né? Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Aqui quem fala é Beatriz Bueno da Pareditude. Beatriz Bueno do Brasil. Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!